Olá, você já ouviu falar de hipertensão arterial na gravidez? Eu sou Alcino Sasso, cardiologista e especialista em hipertensão arterial. A gente precisa citar inicialmente três aspectos que são importantes antes de abordar esse assunto. O primeiro desse aspecto, é do ponto de vista ético. A medicina baseada em evidências ela é importante na definição da nossa conduta nos dias de hoje. Porém, nesse grupo específico de pacientes grávidas, não existem grandes estudos randomizados, duplos cegos, para que a gente possa definir muitas condutas, principalmente relacionadas com medicamentos. Isso é óbvio por questões éticas, né? Terapias envolvendo mãe e feto sempre são muito mais complicadas. O segundo aspecto é que a hipertensão na gravidez ela tem um diagnóstico diferente. Diferente em que sentido? Os números são os mesmos, ou seja, pressões acima de 140 por 90, elas são definidas como hipertensão. Porém, na gravidez, difere um pouco. Na paciente não grávida ou no homem, o diagnóstico de hipertensão ele é feito com o paciente em repouso, pelo menos 5 minutos, com a aferição da pressão arterial com intervalo de pelo menos uma semana entre uma medida e outra, ou seja, são pelo menos duas medidas. E esses níveis têm que estar acima de 140 por 90. Na gestante, os níveis são os mesmos, 140 por 90. Mas o tempo muda. Essa paciente ela necessariamente ela deve ser avaliada em uma segunda oportunidade, mas no mesmo dia, com intervalo de até 4 horas, né, de no mínimo 4 horas entre uma medida e outra, esse diagnóstico ele pode ser feito. Então, não necessário de uma semana entre uma medida e outra. E além disso, além da posição sentada, a pressão ela pode ser aferida também com o paciente deitado de lado esquerdo, no decúbito lateral esquerdo. E outro aspecto que a gente precisa citar muito bem é a fisiopatologia da hipertensão na gravidez. O que é isso? É o comportamento da pressão arterial na gravidez, que varia da primeira metade da gravidez e na segunda metade da gravidez. Na primeira metade da gestação, para alterações que ocorrem na placenta, existe uma redução da pressão arterial inicial. Então existe uma redução da resistência vascular periférica e a pressão arterial ela diminui. Na segunda metade da gravidez, existem, além de alterações que podem ocorrer de forma patológica na placenta, aumentando a pressão arterial, existem também alterações hemodinâmicas, ou seja, a frequência cardíaca da mãe ela aumenta, o débito cardíaco ele aumenta e o volume sanguíneo circulante da mãe aumenta de 50 até 70% do valor do volume sanguíneo basal. Isso leva, claro, a alterações na pressão arterial. Dito isso, nós temos 4 espectros de comportamento da pressão arterial ou de hipertensão na gestação. O primeiro aspecto é da paciente hipertensa crônica. Então, a hipertensão crônica na gravidez é definida de duas formas. Ou a paciente ela já era previamente hipertensa e engravida, isso é muito comum, uma vez que a hipertensão ela está relacionada com o aumento da idade e cada vez mais a gente vê pacientes grávidas com idade mais avançada. E também uma outra ocorrência de hipertensão crônica é aquela paciente que descobre a hipertensão antes de 20 semanas de gravidez. Então essa paciente ela é enquadrada no grupo de hipertensos crônicos. Bom, o segundo tipo de hipertensão é a hipertensão gestacional, é aquela que ocorre após as 20 semanas de gravidez. O terceiro espectro é a pré-eclâmpsia, em que existe, além da elevação da pressão arterial, alterações renais com perda de proteína pela urina, né, que levam, acima de 300 mg por decilitro, que levam ao aumento, ao diagnóstico de pré-eclâmpsia. E por fim, o diagnóstico de eclâmpsia, que é uma elevação da pressão arterial, a perda da proteína pela urina, mais a presença de crises convulsivas. A gente não vai citar sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia, isso é tema para uma outra discussão. A gente vai citar e vai discutir sobre a hipertensão crônica e a hipertensão gestacional. São alterações em que há uma elevação da pressão arterial e isso compromete de forma importante, né, a gestação, uma vez que está muito relacionado não só a complicações maternas, por exemplo, acidente vascular encefálico, como também a alterações relacionadas ao feto, ao bebê, em que está muito relacionado com o surgimento ou a ocorrência de parto prematuro. Então, a primeira discussão que a gente precisa ter é como que a gente trata uma hipertensão crônica e como que a gente trata uma hipertensão gestacional. Existem medidas não farmacológicas, existem medidas farmacológicas. Uma discussão que se tem é, em relação às medidas não farmacológicas, em que não há necessidade de terapia medicamentosa, o que a gente vai fazer? O primeiro é o repouso.
né? Existe o repouso relativo e o repouso absoluto. Está provado que o repouso absoluto, quer dizer, uma paciente acamada, não podendo sair do leito, não sair da cama, isso não está relacionado com nenhuma melhora de sobrevida, de redução de eventos cardiovasculares na gestação. Então, o repouso relativo ele é recomendado, mas o repouso absoluto não. O segundo é a ingesta de sal. A gente sabe que o consumo de sal ele está diretamente relacionado com a elevação da pressão arterial. E o terceiro é o ganho de peso. Então, quanto mais peso se ganha na gravidez, obviamente maior e mais difícil, maior vai ser a elevação e mais difícil vai ser o controle da pressão arterial. Em relação às medidas farmacológicas, terapia medicamentosa, o tema já foi muito controverso, hoje já deixa menos espaço para discussão. Existem medicamentos que são absolutamente proscritos na gravidez, que não devem ser utilizados de forma alguma, que são o Zieca, captopril, enalapril, ramipril, e os BRAs, né, as losartanas, valsartanas, enfim, são medicamentos que podem levar principalmente a alterações fetais, né, a malformações fetais relacionadas principalmente a alterações renais do feto. Alguns medicamentos, existe uma contraindicação relativa, que é, por exemplo, os beta-bloqueadores, e principalmente o atenolol. Alguns beta-bloqueadores podem ser utilizados, mas o atenolol especificamente, ele deve ser evitado por alterações relacionadas com crescimento intrauterino retardado, hipoglicemia do bebê quando nasce, enfim, icterícia, né, que também pode ocorrer após o nascimento. Bom, os demais medicamentos, eles podem ser utilizados sempre com muito cuidado. Por exemplo, a nifedipina retarde, ela pode ser utilizada rotineiramente, assim como a metildopa já é de amplo uso na hipertensão na gestação. A hidralazina também é um medicamento de amplo uso na gestação. Diuréticos podem ser utilizados, desde que se observe com cuidado a presença de alterações no líquido amniótico. Mas eles podem ser utilizados especialmente se o paciente é uma hipertensa crônica e já fazia uso de diuréticos previamente. Então, dito isso, é importante que a gente tenha esse controle da pressão arterial na gestação, e esse controle e diagnóstico, eles são feitos através não só das medidas casuais, das medidas do consultório da pressão arterial, mas também com as medidas em casa, através da AMPA, que é a automedida da pressão arterial, e da MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, e através da MAPA, que é a medida da pressão arterial nas 24 horas, medida ambulatorial da pressão arterial. Essas três formas da gente aferir a pressão arterial, elas são importantes. A automedida da pressão é feita em casa, em que não há nenhum protocolo específico. A MRPA é uma medida que é feita com um protocolo específico. São de 4 a 5 dias de aferição da pressão arterial, manhã e tarde, pelo menos 6 vezes por dia, e aí você tem uma média desses 4 ou 5 dias. E a MAPA, que é a medida da pressão arterial nas 24 horas, com medidas de 15 em 15 minutos, durante o período da vigília e à noite, durante o sono, a cada 30 minutos. Hoje existe muita discussão a respeito de quando que se inicia essa terapia medicamentosa. E essa terapia, a Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, já definiu para a gente que a gente sabe que níveis de pressão arterial eles não devem ficar abaixo de 120 por 80. Por quê? Porque para a mãe isso não causa nenhum tipo de problema, mas para o feto isso pode causar uma má perfusão da placenta, e isso é ruim para o bebê. Ao mesmo tempo, a gente sabe que níveis de pressão acima de 150 ou 160, ou de sistólica, ou 100, 110 de diastólica, também levam a alterações, a complicações maternas e fetais. Então, portanto, a gente deve manter níveis de pressão abaixo de 150 por 100. O momento inicial para a terapia sempre é uma discussão e precisa ser muito bem discutido entre o obstetra e o cardiologista para que haja um consenso em relação à condução do tratamento da pressão arterial na gravidez. É importante notar que quanto mais difícil é o controle da pressão arterial, há uma grande chance de ter um parto mais precoce. Uma outra coisa também importante que a gente precisa definir é que mesmo a paciente que desenvolveu hipertensão gestacional, não sendo uma hipertensa crônica, ela tem uma grande chance de desenvolver hipertensão no futuro. Além disso, esses pacientes que desenvolvem hipertensão gestacional são pacientes que têm um potencial maior de ter complicações cardíacas, com doença arterial coronária, neurológicas com acidente vascular encefálico e renais. Então é importante que
uma vez que o paciente desenvolveu hipertensão na gestação ou é uma hipertensão crônica, esse paciente seja monitorizado mais de perto ao longo da sua vida para evitar essas complicações, ok? Então, espero que eu tenha esclarecido e até a próxima então. Grande abraço, tchau.